Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos no nosso 5º dia de Congresso de Relações Internacionais. Podem deixar suas mensagens no chat. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem uma mesa muito especial, que justamente vem tratar de uma área que está crescendo muito para o internacionalista, que é a advocacy, e um tema que está em alta, que nós, como internacionalistas, como profissionais, como seres humanos, temos que nos atentar muito, que é a questão migratória, que se soma a muitos outros desafios que já tínhamos na mesa, como a crise na Venezuela, os problemas com a fronteira, com a Polícia Federal, documentação. Então, temos aí um tema muito rico para debate hoje. Quem gosta dessa área, que é uma área que está crescendo, acho que vai ter muitas perguntas, então pode deixar todas, que a gente vai procurar trazer o máximo de respostas possíveis. Também convidei o Carlos, que é presidente da NAPRE, para trazer o panorama da profissionalização no Brasil, o desafio do mercado de trabalho, ou seja, trazer a perspectiva agora para esse período de pandemia, trazer o que tem sido feito em termos de profissionalização, para que a gente consiga fechar esse evento com mais perguntas do que a gente entrou, que essa é a ideia do evento, instigar vocês a saírem a pesquisar, a saírem a trabalhar, a saírem a criticar, porque se a gente fosse ficar no mesmo, não adiantaria fazer esse evento. Esse evento é um evento para ser crítico, para tratar temas que não são tão populares, mas que são extremamente relevantes. Então, essa é uma das mesas que a gente vou mais aproveitar, porque é um tema que está crescendo, e muitas pessoas estão associando relações públicas, relações governamentais com relações internacionais, então são áreas que vão, aos poucos, se conectar. Então, é uma oportunidade que se abre. Então, Thaís, muito obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, Guilherme, obrigada a você por ter me convidado. Eu espero que eu possa trazer aí alguns elementos do que é um advocacy, como que se faz para trabalhar na prática com isso, e também vou trazer um pouco das questões da regularização migratória. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sentirem uma questão, é só mandar no chat, né, como você falou. Perfeito. Carlos, boa noite. Não, começar com o Carlos. Boa noite, pessoal. Vamos apresentar o Carlos. Aí. Boa noite, pessoal. Vou tentar sanar todas as dúvidas e tentar explicar de forma mais clara possível aqui sobre a NAPRE, sobre a profissionalização, sobre o papel do internacionalista. Vou tentar dar exemplos de cenário brasileiro, vou falar de cenário internacional e também vou trabalhar com a ideia para vocês entenderem como que a gente está atuando no Covid-19, né? Como que as pessoas estão atuando de casa, como que é o trabalho do internacionalista ao pé da letra no combate aí ao Covid-19. É só ir ali, Thaís, em slides, na barra lateral, e clicar na sua apresentação, depois Start, aí é só você ir controlando. Pera, onde? Quer que eu dê o play para você? Pode ser. É que eu não tô achando, mas... Tá, eu vou dar o play, aí acho que aí você aperta... Apareceu para você? Que legal. Ai, nossa, apareceu aqui. Tá, legal. Tá, acho que aí você pode ir apertando Next embaixo. Aí é só apertar o Next. Isso. Tudo bem. Tá, fica à vontade, quando tem que precisar, que é um tema extenso, então eu já vou anotar tudo, o Carlos também. Eu vou acompanhar as dúvidas no chat, depois a gente abre uma mesa para trazer muita interação, tá bom? Fique à vontade. Tá, tudo bem. Vocês fiquem à vontade para me interromper se surgir alguma dúvida, se não ficar claro, e etc. Tá? Fiquem à vontade. Bem, antes de falar sobre os temas propriamente ditos, eu fiz um slide aqui para falar sobre a migração e as relações internacionais, né? Então, eu trouxe aqui o conceito de migração, né? Que é um conceito até defendido pela ONU atualmente, que é a permanência de uma pessoa em um lugar de destino a partir de 1 ano ou mais, estendendo a estadia por um período menor como visita temporária. E aí, a gente tem o próprio conceito... Eu não sou uma internacionalista de formação, então se tiver alguma coisa errada, fiquem à vontade para me corrigir, tá? Que pelo que eu ando vendo no meu mestrado, no meu estudo, é um conjunto de estudos sistemáticos de relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, cujos reflexos transcendem as fronteiras de um Estado e tem como locus o sistema internacional. E eu acho que é justamente essa parte final que faz um link entre
o estudo das relações internacionais e a migração, né? Porque a migração, se a gente for olhar para a migração internacional, ela é um fato que gera efeitos e que gera uma relação entre os dois países, portanto, uma relação internacional. Então, eu vejo que... E foi até por causa disso que eu, apesar de ser formada em Direito, quis fazer o meu mestrado referente ao tema de migração na área de relações internacionais, por entender que a migração é um fenômeno que vai além do direito em si, que tem efeitos políticos, econômicos, como a gente vê bem atualmente, né? A gente vê tanto o posicionamento de vários chefes de Estado em relação à migração, como o Trump, o próprio Jair Bolsonaro, etc. Então, a gente vê que é um tema que, de fato, eu acho que está muito relacionado às relações internacionais, porque pega todo esse viés. Então, mais um motivo para que o internacionalista atue nessa área, porque ele tem um olhar tanto da política quanto da economia, que eu acho que são muito importantes na hora de estudar esse tema. E aí, eu vou começar falando sobre o que é advocacy. Eu acho que, assim, muita gente, quando ouve essa palavra, pensa em várias coisas, né? Como, por exemplo, acha que a advocacy é incidência política, relações institucionais, relações públicas, ou eu ir lá protestar. Então, por exemplo, eu sou contra desmatamento da Amazônia, então eu vou lá na frente do Congresso Nacional, protesto, eu falo que eu sou contra a medida provisória que vai, por exemplo, no caso que a gente está tendo agora, um decreto, uma medida provisória, não me lembro exatamente, que está falando sobre anistiar alguns crimes ambientais na Amazônia. Então, por exemplo, eu vou lá e protesto, eu vou nos ministérios ou no próprio Poder Legislativo para fazer pressão para não aprovar, para aprovar uma lei, para que se discuta certo assunto, etc. Então, a gente tem também essa coisa do lobby, assuntos públicos, né? Litígio estratégico, que é, né, às vezes a gente pega um caso específico que a gente vê que tem alguns elementos que se aplicam a mais casos e que a decisão que pode ser dada pelo Poder Judiciário naquele caso pode gerar benefícios para muito mais pessoas. Então, também é uma forma de atuar, manifestação, mobilização e campanhas. Então, eu acho que o advocacy tem um pouco de tudo isso, mas eu acho interessante também trazer um conceito para vocês, né? Então, num conceito que eu escolhi de um curso que eu fiz sobre o tema, eu digo que o advocacy é o uso estratégico de um conjunto de ferramentas para a defesa de uma causa de interesse público, de forma transparente, por meio de participação política sistemática e mobilização social. De mobilização social e organização. Então, o que eu acho que é muito importante nessa definição é a questão do interesse público, porque muita gente, eu acho que confunde um pouco o lobby com o advocacy. Isso é uma discussão que eu vejo que é recorrente na área. E eu acho que o lobby, assim, da minha opinião e do que eu já estudei, o lobby está muito ligado assim, à defesa do interesse e ponto. Tanto que ele está muito... Por exemplo, a gente vê em lugares que o lobby é regularizado, como nos Estados Unidos, por exemplo, que ele está muito ligado à atuação de empresas. Então, por exemplo, sei lá, eu sou uma empresa farmacêutica, eu tenho uma pesquisa em andamento, eu quero que, sei lá, o Anvisa ou o ente que o FDA, acho que é nos Estados Unidos, que aprove o princípio ativo do que eu estou usando para o meu novo remédio. Então, eu vou lá, faço uma pressão, falo, olha, deputado, veja bem, ou olha, membro da organização, eu quero que você aprove isso, porque vai ter tal, X, tais benefícios e tal, eu vou lá, eu defendo esse interesse, que não é necessariamente interesse público, é interesse privado da minha empresa. O advocacy, normalmente, ele está ligado a questões que são de interesse público.
a gente diz. Então, por exemplo, a defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, e dentre outras coisas. Então, eu acho muito interessante isso. E ele está sempre... Ele é um conjunto de ferramentas, que eu vou apresentar para vocês depois, até para vocês verem um pouco o que pode ser, e que vai sempre atuar no sentido de defender essa causa, de atingir um objetivo que está vinculado a um interesse público. Então, por isso que eu também gosto dessa definição que tá aqui embaixo, que é: o advocacy é uma estratégia para mudar políticas, sistemas ou comportamentos de qualquer instituições e temas. Então, acho que tem essa coisa da mudança, e eu sinto que o advocacy está ligado à transformação social. Aí, quem faz o advocacy, né? Eu acho que a gente se pergunta, né? No advocacy, eu vejo que existem os dois lados, né? O lado que vai tomar a decisão e o lado que vai influenciar quem vai tomar essa decisão. Porque, no fundo, a minha chefe sempre fala isso, né? Que não existe vácuo na política, né? Então, todas essas decisões que são tomadas, sempre alguém vai incidir para que o seu interesse seja atendido ou não. E o advocacy é uma forma de você marcar presença e defender os interesses que você acredita ou da causa que você está defendendo. Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas que normalmente praticam o advocacy são os opinion makers, né, que a gente chama, representantes de alguma medida da sociedade civil. Então, pode ser cidadãos, eleitores, contribuintes, entidades empresariais, entidades sindicais, organizações de sociedade civil, acadêmicos, entidades religiosas, centros de pesquisa, entre outros. E o que esses grupos? Esses grupos vão traçar uma estratégia para influenciar as decisões dos policy ou decision makers, né? Que normalmente a gente vê como os agentes estatais, que seria o poder executivo, legislativo, judiciário e judiciários, tanto do nível federal, estadual, municipal, as agências reguladoras, autarquias, fóruns, conselhos administrativos, conselhos de direito ou de políticas públicas. Então, todos aqueles que tomam decisões que afetam aquela causa são vistos, né, como alvo dessas ações de advocacy. E aí é um pouco o que eu estava falando, assim, para ilustrar, né? Onde que a gente vai fazer esse advocacy, né? São nos espaços onde há tomada de decisões. Então, aqui a gente está vendo primeiro a foto do Congresso Nacional, né? Que é onde são votadas a maioria das leis. Óbvio que cada estado tem a sua Assembleia Legislativa, município também tem a Câmara dos Vereadores, que também são lugares onde a gente pode incidir, dependendo de qual for o nosso objetivo, do que a gente está buscando. Aí a gente tem também a foto do Palácio da Alvorada, que é onde fica o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele também consegue incidir de várias formas, né? Como a gente vê, ele tem poder amplo na escolha de ministério, que emitem várias portarias, decretos. O próprio presidente da República tem o poder de emitir medidas provisórias que funcionam como leis, até e são obrigatoriamente votadas pelo Poder Legislativo, né? E aí a gente tem uma foto do plenário do STF também, que é um locus de suma importância, como a gente está vendo atualmente, né? Que de tomar decisões, de referendar, ele é o que, como a gente fala no direito, o guardião da Constituição e da lei, né? Então, ele também toma muitas decisões que influenciam, que geram influência. E aí, o que eu acho que é mais importante para a prática do advocacy em si, né? Eu acho que é pensar numa coisa que a gente chama de teoria da mudança, né? Que é você se perguntar, né? O que você quer, que ideias você está buscando defender, né? Qual que é o seu objetivo e aonde você quer chegar, e etc. Então, é muito importante. Então, sei lá, eu dei o exemplo
desmatamento. Então, sei lá, o tema, se a gente fosse pensar geral, seria, mudanças climáticas, por exemplo. A gente quer atuar de alguma forma que vai ajudar a reduzir as mudanças climáticas. Aí um problema a se resolver, se a gente fosse ver, é a questão do desmatamento ou emissão de gases, de metano, etc. Então, o que você vai pensando do amplo para o menos amplo, e aí você também acha que é muito importante sempre pensar com clareza qual que é a mudança que a gente quer ver, aonde para a gente entender como que a gente vai chegar lá e traçar uma estratégia, né? Então, por exemplo, o que precisa acontecer? Que as pessoas parem de desmatar, e etc. O que pode acontecer para as pessoas pararem de desmatar seria ter uma lei mais rígida que proíbe o desmatamento, ou ter mais fiscalização do IBAMA, impedindo que haja desmatamento, por exemplo. E aí, como organização da sociedade civil, ou como empresa, ou como qualquer ente que esteja tentando atuar com o advocacy, você vai ver que papel que você vai assumir. Então, eu, por exemplo, eu vou incidir junto ao IBAMA para ver o que a gente pode fazer para melhorar a questão da fiscalização, colocar leis mais rígidas, contratar mais pessoas, ou sei lá, etc. E também, eu acho que é muito importante, a gente sempre, quando a gente está olhando uma questão, do mesmo jeito que a gente quer que a decisão seja tomada a nosso favor e daquela forma, existem outras pessoas que têm interesses contrários aos nossos e que querem que as decisões sejam tomadas de outra forma. Então, é sempre importante a gente ter em mente quem são os atores relevantes, tanto aqueles que vão tomar as decisões e que a gente precisa mostrar o quanto que é importante que eles vejam a nossa causa e estejam atentos a isso, quanto também aqueles que vão influenciar para o contrário, né? E aí, a primeira coisa, antes de você tentar praticar o advocacy em si, é você fazer um plano de ação para atingir a transformação que você deseja. Então, depois que você fizer aquela teoria da mudança, você pensar, nossa, de fato, de tudo que eu vi, o tema que eu quero incidir é esse, e eu acho que a melhor forma de incidir é dessa forma, aí você vai pensar qual que é o seu objetivo. E aí a gente tem essa metodologia do objetivo SMART, que eu acho bem interessante, que para um objetivo ele ser efetivo, ele tem que ter essas 5 características que eu vou mencionar aqui para vocês, que é ser específico, mensurável. Então, específico no sentido de, tipo, eu vou, sei lá, aumentar a fiscalização, vou incidir para tentar aumentar a fiscalização do IBAMA na Amazônia. Mas, nossa, a Amazônia é gigantesca. Então, posso pensar, no estado do Pará, na cidade de Altamira, por exemplo. Aí é muito mais fechado, mais específico. Aí ele ser mensurável. A gente sempre precisa ver como que, o que eu vou... Então, por exemplo, eu quero que aumente a fiscalização, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar incidir para que dobre o número de visitas do IBAMA às propriedades, por exemplo. Então, vai sair de 10 para 20. Isso é uma coisa que a gente consegue mensurar se foi atingido ou não. Que aí chega na questão de ser um objetivo atingível, né? A gente tem que conseguir ver se a gente às vezes coloca uma coisa genérica, né? Sei lá, eu vou convencer as pessoas a pararem de comprar produtos que sejam produzidos através do desmatamento, por exemplo, então, de madeira, etc. Eu não vou conseguir, sabe, se eu colocar esse objetivo amplo dessa forma, eu não vou conseguir ver se ele foi atingido ou não.
E aí eu acho que a questão também é de ser relevante. Ele tem que ser, esse objetivo ele tem que ser relevante para aquela mudança que eu estou querendo alcançar, para o problema que eu estou querendo resolver. E a questão do tempo também, né? De pensar, em quanto tempo? Em 6 meses, em 1 ano, para que aí a gente possa chegar no último ponto que eu vou falar mais para frente, que é a avaliação mesmo. E aí a gente tem também a grande parte, uma das partes mais importantes do advocacy é a questão da estratégia, que é um pouco que eu estava falando aqui com vocês. Antes de pensar nos atores que estão envolvidos na questão, quem que eu preciso atingir, como que eu vou atingir essas pessoas, quem que são os meus aliados, que são pessoas que eu posso tentar formar uma coalizão, que eu posso tentar conversar para ter mais força de pressão, e o que precisa ser feito. E aí tem essa questão do mapa de poder também, que é um instrumento que eu acho muito interessante, que é de colocar, assim, basicamente como se fosse um gráfico, e aí você vê quem que é a favor, quem que é contra. Então, a favor minha ideia, contra minha ideia, e alta influência, baixa influência. Aí você consegue visualizar no concreto quem são as pessoas que você precisa contactar. E aí as táticas justamente são as ações que você vai ver ao desenvolver a sua estratégia, ver quem você precisa atingir, você vai pensar, tá, de qual forma? Então, dependendo de como for, por exemplo, finge que você já é um acadêmico. A questão também da desmatamento da Amazônia. Você já é uma pessoa que estuda muito sobre o assunto e etc., que já fez pesquisas no assunto. Às vezes, até o próprio governo federal, eu acho que não nesse governo, mas talvez em algum outro que fosse mais a favor da defesa do direito ambiental, ele fosse chamar você para colaborar como um acadêmico experiente que lida com o assunto para colaborar numa política pública do governo, por exemplo. Ou você pode fazer uma tática de persuasão direta, que é justamente você tem lá, então, o objetivo é aprovar um projeto de lei. Então, você fica indo na Câmara, no Senado, tenta ver quem são os parlamentares que são a favor, os parlamentares que são contra, quem são os parlamentares que são importantes, porque cada projeto de lei passa por algumas comissões específicas, então é interessante você olhar se o parlamentar está naquela comissão do projeto, que o seu projeto vai passar, por exemplo. Também é interessante a construção do que eu estava falando de base de apoio, que seriam, às vezes, até as coalizões. Um exemplo de uma grande coalizão, por exemplo, que a gente tem hoje em dia é a coalizão Negra por Direitos, que são várias organizações da sociedade civil que atuam com diversos aspectos da questão do racismo, dentre outras questões que afetam a população negra, desigualdade social, etc. E eles, com essa coalizão, por exemplo, de 100 organizações, quando se tem um tema relacionado a isso, eles têm muito mais força para ir lá no Congresso pautar, etc. Então, às vezes é uma estratégia interessante, dependendo. Pressão de rua, né, que a gente vê que são os protestos, e o litígio, que é o que eu estava falando para vocês um pouco do litígio estratégico, que dependendo do que você quer, às vezes pode ser uma estratégia interessante. Então, a gente tem todas essas táticas. E aí a gente tem sempre um momento de avaliação, de ver se a gente está conseguindo resolver aquele problema que a gente pensou lá atrás, na teoria da mudança, se a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. E é sempre importante no advocacy, como as coisas são um pouco no longo prazo, mas a gente também depende muito de coisas externas que fogem ao nosso controle. É muito importante a gente ser maleável e ver como que a gente consegue contornar situações para conseguir atingir, defender a nossa causa, atingir o nosso objetivo e etc. Então, é muito interessante e muito importante a gente fazer essa avaliação, porque às vezes a gente gasta um puta tempo querendo seguir um caminho e por conta de alguma coisa que a gente que mudou ao longo do tempo, não vai ser possível a gente atingir aquele caminho da forma que a gente tinha pensado.
E aí eu trouxe um caso prático de advocacy que tem a ver também com migração, que é a questão da lei de migração. Então, a gente teve a nova lei de migração, que foi sancionada pelo governo Temer em 2017. E aí eu acho muito interessante falar que no próprio processo de construção da lei, a sociedade civil ela atuou de forma muito prepositiva e articulada. Então, se criou junto com muitas organizações de direitos humanos, como, por exemplo, Conectas, ou até mesmo organizações menores, como o ProMigra, que é o coletivo que eu participo, que é ligado à Faculdade de Direito da USP, que promove o direito das populações migrantes, ou mesmo a Missão Paz, ou Cefras, entre outras entidades da área, a Caritas. Então, se criou essa articulação entre as entidades e se criou esse consenso de se buscar uma lei que respeitasse os direitos humanos e que ouvisse as demandas da população migrante. Porque a lei que a gente tinha antes era o Estatuto do Estrangeiro, que a gente já por esse nome já vê que ela era uma lei do período da ditadura que tinha toda uma lógica de segurança pública e não de inclusão do migrante na sociedade. Então, aí eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, que mudou mesmo o paradigma e que esse foi o objetivo da coalizão para a aprovação dessa lei, foi de trazer esse novo olhar. Então, houve essa coisa também do diálogo constante com os congressistas, das comissões parlamentares e também dessa atuação suprapartidária de tentar trazer uma questão como uma questão que estava para além dos partidos, assim, uma questão mais ampla, de um interesse público mesmo. E aí tiveram também aqui, por exemplo, eventos nos quais os imigrantes apresentaram suas reivindicações, e isso foi levado em consideração pelas comissões. Houve até uma comissão com especialistas da sociedade civil que trouxeram um pouco seu olhar sobre migração e etc. E aí também, por exemplo, estratégias de comunicação, que normalmente são muito importantes. Então tiveram ações nas redes sociais com uso de hashtags, petição com assinatura de mais de 9 mil pessoas que apoiavam a lei, que também é uma forma de pressão, e conteúdos para esclarecer para a população, que normalmente tem essa às vezes as pessoas têm uma ideia xenófoba, né, de que as pessoas vão chegar aqui no Brasil, vão roubar os empregos, vão tirar as oportunidades e etc., quando isso, na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, os imigrantes, eles giram a economia, eles muitas vezes ocupam funções que a gente não tem pessoas que querem ocupar aqueles cargos. Então, trazer um olhar com mais dados, trazer mais conhecimento para a população. E aí, vou falar um pouco mais rápido, porque eu já vi que já passou aqui a meia hora, e eu também não quero atrapalhar a fala do Carlos. Então, a regularização migratória, eu acho interessante a gente conhecer alguns entes que são muito importantes. Primeiro, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ele é o ministério que é o responsável justamente pelos pedidos de autorização de residência e deliberação sobre as naturalizações. A autorização de residência é quando a pessoa chega ao país e ela tem o seu visto concedido para morar aqui, então, para ser residente aqui, então ela fica com essa autorização. Depois de um tempo que ela tem essa autorização, ela pode requerer a naturalização, que aí ela vai abrir mão da nacionalidade que ela tem para se tornar brasileira. Mas isso é depois de um tempo que ela já está residindo aqui regularmente, só para vocês entenderem. E aí a gente tem que, por exemplo, no caso das autorizações de residência que já estão... O que acontece, o que é muito comum? Já tem situações que a lei prevê todos os requisitos e que, se a pessoa se encaixar nesses requisitos, ela já automaticamente pode ser residente aqui no Brasil. Então, a gente tem essa situação nos casos de tratamento de saúde, alguns casos de estudo, férias trabalho, reunião familiar, que é quando um familiar seu já está aqui morando, já tem autorização de residência, então você ganha esse direito por tabela, e também com base em acordos tratados, que são mais comuns, que são
portarias que são liberadas pelo Ministério, dizendo, essas pessoas, por exemplo, pessoas sírias que foram acometidas por conta da guerra e vieram para cá. Então, tem uma portaria que foi lançada no ano passado, com algumas condições, dizendo que se elas atenderem essas condições e tiverem XY documentos, elas vão ser automaticamente consideradas residentes no Brasil. E aí a gente tem também o Conselho Nacional de a gente tem a Coordenação Geral de Imigração Laboral, que é mais específico para autorizações de residência com fins de trabalho. Então, ela é mais focada nisso. A Polícia Federal é aquelas autorizações que já estão previstas nesses casos que eu falei aqui, e a laboral é referente a coisas de trabalho. E aí a gente tem o Conselho Nacional da Migração, todos esses órgãos que eu estou falando, eles estão submetidos ao Ministério da Justiça, que seria o que fica em cima, e eles estão todos embaixo. E aí, então, tem essa questão de que o Conselho Nacional de Migração, então, ele formula a política, ele coordena e orienta as atividades de migração laboral, promove, admire dúvidas e soluciona casos especiais para concessão de autorização de residência associadas às questões laborais. Então, quando não é uma questão tão clara que está definida em lei, que é óbvio, que é meio que a gente chama de cara crachá, esse Conselho Nacional de Imigração, ele que vai analisar com mais detalhes e vai decidir. E aí, eu trouxe também aqui um caso prático, né? Que é a portaria, por exemplo, uma portaria interministerial que facilita a acolhida de unitária a haitianos. Então, por exemplo, essa portaria assinada tanto pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e das Relações Internacionais, ela traz alguns requisitos que têm que ser cumpridos pelos haitianos, alguns documentos têm que ser apresentados, e apresentando isso, eles ganham autorização de residência para morar aqui no Brasil, por algum tempo. E aí, a gente tem também uma questão muito interessante, que é a questão do refúgio. O refúgio, ele tem uma lei específica, independente da lei de imigração, porque ele é uma situação uma situação diferente, no sentido de que o refugiado, ele é uma pessoa que é forçada a deixar seu país de origem, ou até uma pessoa que não tem uma nacionalidade. Muito louco a gente pensar isso nesse mundo, mas existem situações assim. Por exemplo, tem alguns países árabes, que eu acho que, se não me engano, até mesmo a Síria, que se tem um casamento entre uma pessoa da religião islâmica e da religião católica, esse casamento não é reconhecido, e os filhos provenientes dessa união, eles não vão ganhar a cidadania do país. Então, são pessoas que nascem sem uma cidadania, por exemplo. É um caso interessante. E, então, são pessoas que estão forçadas a deixar seu país de origem ou não têm nacionalidade, por conta de motivos bem específicos, que é fundado o temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, ou em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, são pessoas que, assim, realmente, assim, não são pessoas que, eu estou numa situação econômica ruim, quero ir para um outro país, ou eu quero estudar num outro país, fazer uma mestrado. Não são pessoas que vêm por questões econômicas ou pessoais, no sentido de, tipo, uma preferência. São pessoas que se encaixam nessas situações e que, por isso, elas estão correndo perigo, de alguma forma, de estarem no país onde elas estão, e elas migram para um outro país buscando essa proteção, esse direito de asilo, né? E é interessante a gente mencionar também que, quando uma pessoa é reconhecida refugiada, também tem o que é parecido com aquilo que eu falei para vocês da reunião familiar, porque esse direito é extensivo ao cônjuge, aos ascendentes, descendentes e familiares que dependem economicamente do refugiado. Então, essas pessoas também são consideradas refugiadas. E aí, na solicitação de refúgio,
o processo é um pouco diferente, porque não é a Polícia Federal e nem aqueles outros comitês que vão fazer essa análise. É o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Então, o que acontece? Quando uma pessoa chega no Brasil, seja ela documentada ou indocumentada, ela vai chegar e vai falar: eu tô vindo da Síria porque eu estou lá, lá tem uma guerra e eu vim para cá porque senão eu tinha risco de morrer. Ou, por exemplo, que pode acontecer até, eu já, quando eu chego no país, a entidade normalmente que vai me atender primeiro é a Polícia Federal, né? A gente passa pela aquela migração, né? É a Polícia Federal que cuida das fronteiras do país. E aí, nesse ato, eu já peço para ter o meu refúgio, minha solicitação de refúgio considerada. E aí, eu tenho que preencher um termo de declaração que fala sobre as minhas circunstâncias de ingresso no Brasil, as razões para deixar meu país de origem, etc. E aí, a Polícia Federal, ela emite esse protocolo. E aí é muito importante, porque esse protocolo, que é emitido pela Polícia Federal, que é literalmente uma folha sulfite de papel, é um documento que a pessoa vai ter até se decidir se ela vai poder ser considerada refugiada e vai ser aceita o pedido de asilo dela pelo Brasil ou não. Então, é com base nesse documento que a pessoa vai emitir carteira de trabalho, que ela vai... É como se fosse aquele documento, o nosso RG, o nosso CNH. Só que é literalmente um pedaço de papel, que às vezes até rasga. É surreal essa história. E aí... É importante que o solicitante de refúgio, durante esse processo, porque a Polícia Federal pega os dados e vai passar para o CONARE, que eu já expliquei para vocês, que é esse Comitê Nacional de Refugiados. E aí, durante esse processo, o CONARE vai pedir informações, então, para que a pessoa preste declarações, a pessoa é entrevistada pelo CONARE, e ela também, se tiver, ela apresenta provas ou fundamentos que sejam, que motivem essa aceitação do pedido de refúgio dela. E aí, o CONARE, que é um órgão de deliberação coletiva do Ministério da Justiça também, de Justiça e Segurança Pública, ele vai decidir sobre a concessão de refúgio. O CONARE, ele é composto por membros de alguns dos ministérios, por membros da sociedade civil, também por organizações da sociedade civil e etc., que é o colegiado que vai tomar essa decisão sobre a concessão de refúgio ou não. Se a decisão for positiva, a pessoa é registrada na Polícia Federal e tem-se a emissão da autorização de residência. Então, a pessoa é permitido que ela resida aqui no Brasil. E se a decisão for negativa, a pessoa tem possibilidade de recorrer ao Ministério da Justiça. E é muito importante destacar que uma grande diferença entre um migrante e um refugiado é essa questão da deportação, porque você não pode devolver para o país dele o solicitante de refúgio, porque como eu estou explicando para vocês, a pessoa ela está correndo um perigo de morrer, ou de morrer, de ser presa, de sofrer um dano, lesão corporal, etc., no país de origem. Então, ela não pode ser devolvida, que é esse princípio que a gente é mais conhecido pelo nome de non-refoulement. Então, ou você espera que a pessoa faça o pedido de refúgio em algum outro país antes, e aí se for aceito naquele outro país, a pessoa vai para aquele outro país, então você extradita a pessoa para aquele outro país, mas você não pode devolver ela para o país de origem dela. Isso é uma coisa importante de se considerar.
E aí eu trouxe aqui um outro caso, que é um caso que ocorreu no ano passado, que foi o CONARE, que concedeu refúgio para 21 mil venezuelanos. Então, o CONARE, ele, graças à ferramenta, também é uma ferramenta muito interessante de inteligência artificial, que consegue fazer uma análise mais rápida dos pedidos, fez um julgamento em bloco e, tendo em vista que eles já tinham reconhecido em junho de 2009 que a situação da Venezuela configurava um cenário de grave e generalizada violação de direitos humanos por conta da crise, da inflação, do regime político, perseguição política de algumas pessoas e etc. Então, foi possível se tomar essa decisão. E aí é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se eu fui clara na minha exposição, desculpa ter estourado o tempo aí, mas eu estou à disposição para dúvidas e qualquer outras inquietações e questionamentos. Muito obrigado. Para minha surpresa, eu já esperava ter muitas questões, pois olha no chat as questões que você encontrar mais relevantes, tem várias. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, imagina, desculpa eu por ter passado o tempo. Não, imagina, a ideia, o tempo é para a gente se guiar, mas como eu disse, todo o tempo for necessário, assim a gente preenche a ideia, preenche o tema. Uma coisa é no papel, outra coisa é a prática, e eu convidar o Carlos para ele voltar, que enquanto o Carlos fala, você toma um fôlego, toma uma água e confere as perguntas, aí a gente volta, faz uma rodada respondendo tudo que tem sobre advocacy, imigração, pedir opiniões sobre carreira, sobre segue mestrado, se faz especialização, dicas para atuar na área. Então, legal. Tem várias perguntas. Carlos, seja bem-vindo. Olá, estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Então, Carlos, eu vou slide aqui, né? No slide. Você vai enviar, então, vai em Slides, Add New Presentation, aí você coloca um nome, tipo Carlos, aí depois vai ter uma nuvenzinha que você seleciona a sua apresentação. Eu conheci o Carlos o ano passado, foi ano passado, bem na época que eu estava propondo trazer o primeiro Conri, o Carlos estava propondo trazer a NAPRE, então a gente viu que tinha similaridades os projetos de desenvolvimento da profissão, e passei o ano passado e parte desse ano conversando muito com o Carlos sobre o que a gente poderia fazer para desenvolver a carreira, desenvolver a profissão, superar vários problemas que a gente encontra na nossa área ainda, e chegamos ao entendimento que o Carlos também estava conversando comigo um pouco, que é conversar muito, temos que dialogar, é muito, muito diálogo, porque é uma profissão em construção, e tem que partir da base, de conhecer quem são os outros internacionalistas, quais são as nossas dificuldades. Então, a NAPRE, mais do que procurar virar uma instituição burocrática, uma instituição que visa estar cada vez mais perto dos internacionalistas. Então o Carlos aceitou esse desafio, ele falou que estava trabalhando até agora. Então, Carlos, obrigado por colocar mais 2 horas aí na sua agenda para conversar com a gente. É só apertar o start aqui, não é? Isso. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco para vocês sobre mercado de trabalho e desafios da profissionalização. Meu nome é Carlos, tenho aqui meu perfil, tenho 33 anos, eu sou analista de relações internacionais, sou contador e sou empresário. Tenho experiência em mais de 10 anos na área de negociação internacional, que envolve localização, adequação de empresas para a área internacional, aí tem a ver com marketing internacional, captação de mercados e desenvolvimento em geral. Tenho MBA em gerenciamento de projetos internacionais, e eu tenho expertise, e eu trabalho nos segmentos que são oil, gold and diamonds, que é petróleo, diamante e ouro, commodities em geral, que a gente sabe que é soja, milho, trigo, health, que é medicamento, eu faço importação de medicamentos derivados do canabidiol, que é aquele extrato da maconha, e food, que entra aí na parte de alimentos em geral.
Aqui na nossa palestra eu vou falar um pouquinho para vocês, a primeira etapa é sobre a profissionalização, eu vou explicar rapidamente sobre a ANAPRE, né? A ANAPRE é uma entidade sem fins lucrativos, baseada nos moldes da Ordem dos Advogados do Brasil. A ANAPRE ela foi criada seguindo os preceitos da Constituição Federal, os artigos 170 até 174, ele especifica que quando uma área ela se organiza e ela precisa... quando essa área ela passa a existir, é preciso que a sociedade civil organizada ela se organize e crie uma instituição que tome conta dessa área. No caso, a gente entrou com um processo de profissionalização de relações internacionais, RI não era profissão no Brasil, vou falar isso a partir de agora. Então, houve a necessidade de se criar a ANAPRE porque é o que manda a Constituição Federal. A gente é pautado na Constituição, nós somos hoje o representante da área na Comissão Brasileira de Legislação Participativa, que é uma entidade dentro do Congresso Nacional, onde a ANAPRE pode apresentar projetos de lei, ela pode ir lá dialogar sobre a área internacional, ela pode proteger interesses e direitos aí da área internacional do país. Para quem não sabe, o que define o analista de relações internacionais não necessariamente é todo profissional formado em relações internacionais, mas sim toda pessoa que trabalha na área internacional, independente do seu campo de formação. A criação da profissão no Brasil, ela se deu com um painel, que é o painel da Comissão Brasileira de Ocupações, que é a CBO, e a ANAPRE indicou 70% dos profissionais que foram lá no dia e passaram o dia inteiro provando para o governo federal que existia um perfil profissional no país. O que é o perfil profissional? O perfil profissional tem a ver, gente, com reserva de mercado, tem a ver com você ter um perfil do INSS. Então, o que eu estou querendo dizer? Vocês que se formaram, ou que foram formados há tempos atrás, como eu fui, vocês nunca pagaram o INSS de vocês como profissionais de relações internacionais. Sempre foram pagos em outras profissões. Então, foi criado um perfil profissional, isso é interessante para desenvolver a área, para a gente trabalhar com reserva de mercado, para a gente trabalhar futuramente com salário base, e tudo isso é necessário porque é como funciona o sistema brasileiro. E eu vou explicar um pouquinho para vocês falando do mercado de trabalho, mas também quero falar do Guia do Internacionalista. O Guia do Internacionalista foi um projeto em parceria nossa, da ANAPRE, com o Guilherme e o Vagas RI, que é o do Renato, onde a gente explica todo o processo ali, que é um e-book, onde você vai entender como foi todo o procedimento para virar um internacionalista, para criar essa profissão internacionalista, para explicar quais são as áreas, que essas áreas elas foram baseadas no modelo do Ministério do Trabalho alemão, enfim, tem todo esse procedimento, então é uma dica muito legal para quem quiser conhecer um pouco mais, mesmo que não seja da área de relações internacionais, queira entrar na área internacional, como eu expliquei para vocês, é o profissional que trabalha com relações internacionais e não necessariamente o cara que estudou, fez um bacharelado em relações internacionais. A título de curiosidade, RI é dividido em 5 sub-áreas no Brasil, tá? Para diplomacia, direito internacional, economia internacional, meio ambiente e negócios internacionais. Negócios internacionais é o que muitas pessoas chamam de comércio exterior, mas comércio exterior nada mais é do que o direito aduaneiro brasileiro, que tem a ver com a área do direito, até que a nossa colega, que é formada, falou há pouco tempo atrás agora. Falando sobre, aí seguindo essa linha de raciocínio, como que a gente mapeou essa estrutura? A gente foi entrou em contato lá com pessoas que são internacionalistas brasileiros que vivem na Alemanha, membros da ANAPRE, e eles mapearam como funcionava o sistema do Ministério do Trabalho alemão, e a gente trouxe aqui para o Brasil. E para isso a gente precisou entender como que funciona o mercado de trabalho. Muitas pessoas aí que buscam trabalhar na área, que correm atrás e tal, e muitas vezes não entendem porque eles têm que competir com o economista, com o administrador, com o próprio advogado, com o contador, ou até com engenheiros. Isso tem a ver com o sistema corporativista do Brasil. Todas as profissões brasileiras que competem com a RI, todas elas, antes de ter um conselho, porque muita gente cria essa pergunta, Carlos, não pode ter um conselho de relações internacionais? Na verdade, não pode, porque fere o artigo 4 da Constituição Federal. Então, RI, por ser um processo multidisciplinar,
eu posso repetir, Juliana, as 5 sub-áreas: paradiplomacia, direito internacional, economia internacional, meio ambiente e negócios internacionais, que é o que muitas pessoas, de forma popular, dizem que é o comércio exterior. Mas eu estava falando sobre como que funciona o processo de criação de uma profissão no Brasil, que é o corporativismo. É sempre feita uma publicação dessa profissão, depois é criada uma associação e é popularizado, que o Brasil tem a cultura de ter que mostrar para o mercado de trabalho a necessidade daquele profissional. E isso interfere diretamente, como eu vou falar ali, no compliance das empresas. O que é um compliance empresarial? Hoje, quando você vai numa empresa, a gente chama que o compliance é a responsabilidade técnica. Né? O cara vai na empresa de engenharia civil, essa empresa tem um responsável técnico que assina por aquela área. Vai numa empresa, por exemplo, um escritório de advocacia, tem o advogado que assina por aquela área. O contador, que eu sou contador também, eu pago ali o conselho e posso assinar por determinadas áreas. Relações internacionais está caminhando devagar, mas a gente espera no futuro, através da ANAP e do apoio de todos, que isso aconteça para que o profissional de RI, ele, no futuro, tenha uma responsabilidade sobre uma área, que seja a área internacional do país. Isso ajuda em quê? Isso vai colocar o profissional de RI no modelo de compliance brasileiro e do corporativismo brasileiro. A gente vai passar a ter com mais força a nossa reserva de mercado, e isso vai reduzir uma série de fatores que eu vou explicar, inclusive, no tema Covid-19, que é o que eu estou trabalhando atualmente. Como está tudo paralisado, eu tenho trabalhado diretamente no Covid-19 e eu vou explicar para vocês. Mas, assim, só para vocês terem um exemplo mais interessante, quando a gente vê no dia a dia, por exemplo, por exemplo, você vê assim no jornal, um container chegou no Porto de Santos com tantos quilos de droga, ou com armamento, ou com, enfim, com produtos que são proibidos pelo sistema brasileiro. Quando você busca isso, você não tem um profissional responsável por aquilo ali. Você tem uma empresa que qualquer um pode abrir hoje um CNPJ laranja e fazer a importação disso. Quando você tem um profissional, você consegue ir atrás dessa importação. Você consegue fazer a linha de raciocínio. Antigamente existiam despachantes aduaneiros. Ainda tem despachantes aduaneiros, mas não é uma obrigatoriedade, se eu não me engano, desde 2016. Então, você cria um processo de adequação da área. Você evita que pessoas entrem na área simplesmente para, por exemplo, trabalharem com aquilo ali, entendeu? Assim, sem ter qualquer noção de como que funciona. Pessoas que crescem muito o olho. A área internacional é uma área que ela é muito rentável para quem trabalha no dia a dia. Entendeu? Sim, ainda existe o despachante, ele só não é mais obrigatório para o processo de importação, mas ainda existe. Como eu ia falando, o perfil profissional, o compliance empresarial, ele diz que o profissional que entra naquela área para poder trabalhar, ele precisa seguir uma linha de raciocínio e receber um cadastro. Por exemplo, se a colega que é a advogada, a Thaís, ela fizer alguma coisa errada na área, vai ficar registrado o número da OAB dela lá, né? A OAB, como eu expliquei, é uma entidade sem fins lucrativos, assim como a ANAPRE, e ela existe desde 1933. Só que, por exemplo, tanto a ANAPRE como a OAB, elas seguem a mesma linha de raciocínio que foi o processo de popularização dessa área, entendeu? Então, é muito importante as pessoas entenderem que o objetivo da ANAPRE é popularizar a área de relações internacionais, é fazer com que profissionais de relações internacionais e pessoas que desejam trabalhar, elas compreendam como funciona o procedimento dessa área e elas sejam aceitas pelo mercado de trabalho. Hoje em dia, por exemplo, nós competimos com outras áreas, especificamente porque não existe um compliance de área internacional dentro das empresas brasileiras. E fazendo esse gancho, eu vou chegar aqui para vocês e vou contar um pouquinho de como eu tenho trabalhado dentro do Covid-19 para vocês entenderem. Vocês têm visto aí nos jornais, constantemente, que tem acontecido muitos processos. O do Rio de Janeiro, acho que foi o mais que estourou assim, de uma forma mais pesada, onde houve um processo de importação de 477 milhões de reais de respiradores
e a empresa que importou esses respiradores é o Mercadão das Embalagens, né? Então, de cara, você já sabe se o nome Mercadão das Embalagens é porque a coisa não é assim algo muito correto. Então, eu tenho trabalhado junto com a Polícia Federal diretamente para poder tentar descobrir esses especuladores. Porque com a autorização da entrada, por exemplo, de kits de testes, máscaras, respiradores, termômetros, tudo que contém órgão anuente, tudo que precisa além da Receita Federal, precisa de um outro organismo do governo, seja Anvisa, seja Inmetro, para entrar no país, explodiu na área especuladores, intermediários, pessoas que fazem essa negociação internacional e que muitos não são registrados. Então, automaticamente, eles acabam não respeitando todo o processo de desenvolvimento da área, todo o processo de passagem de documentos, todo o desenvolvimento da área em si. Vou dar um exemplo que aconteceu na semana passada, para vocês entenderem. O que tem acontecido muito assim no dia a dia. Normalmente, quando você inicia um processo de negociação do Covid-19, a pessoa precisa comprar, por exemplo, um kit teste, ou um termômetro, eu estava trabalhando até agora, há pouco, com relação a kit teste, mas já me falaram de termômetro aqui. Eu preciso comprar um termômetro, um respirador. Aparece uma pessoa lá e fala assim, eu tenho o respirador para trazer da China. Exemplo, né? Aí manda uma documentação toda falsa, essa documentação vem, o cara deposita, porque normalmente é um modus operandi, deposita 50% na conta da empresa. E a empresa desaparece. Se você trabalha com a ideia que eu expliquei para vocês do mapeamento da área e do compliance, você trabalha com a situação que é a seguinte: opa, o Guilherme vai ser o responsável técnico por trazer esse equipamento. Ele já iria aparecer como responsável técnico. A hora que a empresa cometeu o delito, automaticamente eu bloqueio o Guilherme. O Guilherme não consegue trabalhar mais. Ele vai ter um certificado digital registrado na Casa Civil e ele não consegue trabalhar mais. Então eu vou em cima dele e falo assim, Guilherme, quem foi o CNPJ que te procurou? Quem lá? Foi o Carlos que me procurou. Foi o Carlos que te procurou? Então quer dizer que a gente tem que ir atrás do Carlos. Fica muito mais fácil você rastrear. E isso reduz muito. Porque quando o cara foi intermediário, quando ele foi entrar no processo para negociar, por exemplo, um respirador, um kit teste, um processo, uma máscara, enfim, um termômetro, ele vai ter que fazer uma assinatura digital num documento comprovando, como se fosse uma espécie de carteirinha da OAB, uma carteirinha do CREA, enfim, do próprio CRC. Isso faz com que o processo da área seja enxuto, muitos especuladores desapareçam porque as pessoas ficam muito impressionadas com os ganhos. Por exemplo, se você vende 1 milhão de kit testes e você ganha R$1 de comissão por cada kit teste, você está ganhando R$1 milhão para poder fazer uma negociação. Então, muita gente cresce o olho. Você vê num processo de especulação dentro da área, gente querendo colocar mais 20 centavos, gente querendo colocar mais 50 centavos, enfim, procedimentos desses que acabam fazendo com que a área não siga, né, que a negociação não aconteça. Porque você não vai ter um profissional ali capacitado, que entende de documentação, que sabe fazer o processo de negociação e que chega que chega no fim, no caso, né, que vai dar uma negociação como concluída. Então, eu tenho passado por muitos problemas como esse, eu estou há 40 dias, mais ou menos, trabalhando com esse setor, dando muita consultoria, tirando muita dúvida. Muitas pessoas têm me perguntado como que funciona o procedimento para você trazer um kit teste para o país, como é o procedimento inicial, para onde que a gente anda, para onde que a gente vai, como que a gente faz, e ao mesmo tempo tem ajudado esse processo da polícia, né, na captação e receptação de intermediários e especuladores que estão passando documentos falsos. Para vocês terem uma ideia, em 15 dias, eu recebi de 5 intermediários diferentes o mesmo documento do mesmo CNPJ. E o CNPJ nem é de nenhuma daquelas pessoas, é de um terceiro cara que nem compra aquilo. É porque houve uma busca muito grande no país por CNPJs com AF, que é uma autorização da Anvisa para você importar produtos ligados à área da Anvisa, de regulação. Médicos, médico hospitalar, farmacêutico, etc. Então, são poucas empresas que têm no Brasil a AF, assim, com capital social muito alto, porque você precisa de dinheiro para fazer uma compra milionária.
E esses documentos, eles giram no meio dos especuladores através de dinheiro, através de oportunidades, através de esquemas, enfim. Coisas ligadas a esse tipo. E isso fez com que cada vez mais eu percebesse a responsabilidade e a importância do profissional de relações internacionais, né, do seu perfil profissional e a sua contribuição junto ao meio. Porque a gente está passando por um processo pandêmico onde muitas pessoas deixaram de trabalhar e nunca foi tão importante nós termos acesso a outras partes do mundo, nós temos acesso a outros países, a negociações internacionais, a contatos com pessoas, que não é o momento da gente se fechar, não é o momento da gente se bloquear, é o momento da gente usar o profissional de RI brasileiro para expandir cada vez mais, buscar acesso a N coisas. Posso dar um outro exemplo para vocês, assim, da perspicácia que eu tive a oportunidade de iniciar um processo de contato com um médico israelense, para quem não viu, ele está desenvolvendo um kit de teste que vai parecer um bafômetro, a pessoa assopra e isso está para chegar lá para novembro, dezembro, talvez, mas vai ser um kit de teste num processo de bafômetro. Eu entrei em contato com a Universidade Israelense, conversei com eles, e, enfim, para poder entender como vai ser o procedimento, para trazer isso para o Brasil, como vai ser o procedimento de mercado, enfim, coisas ligadas à área que possam vir a favorecer, a estruturar, a desenvolver cada vez mais. Para quem não sabe, o Brasil ele não é um país internacionalizado, né? Muitas pessoas falam que o Brasil não é um país internacionalizado, mas o Brasil não é um país internacionalizado. O Brasil tem muito pouco acesso internacional. Para vocês terem uma ideia, o Uruguai tem mais acesso internacional do que o Brasil. O Brasil, nessa extensão toda, vou dar um exemplo para vocês. Em carne caprina, o Brasil exporta 6 vezes menos carne caprina do que o Uruguai, que é daquele tamanhozinho, que, se eu não me engano, acho que é menor que o Rio Grande do Sul. Né? Então, por que isso? Porque o Brasil tem um processo corporativista, onde apenas poucos empresários, apenas poucas estruturas têm acesso ao desenvolvimento internacional, à área internacional, e isso é um procedimento que vem desde muito tempo e ele se consolidou muito com o Collor. O nosso processo de comércio exterior, de relações internacionais, ele ficou muito mais popularizado quando o Collor deu uma abertura política maior para essa área. E sim, só que não foi feito de uma forma muito popular, né? De forma muito ampla. Então, eu também queria aproveitar, né, seguindo a linha aqui do perfil profissional da RI e a sua contribuição, para poder explicar essa questão que eu venho falando relacionada aí ao Covid, a contribuição que a gente tem dado com a Polícia Federal, a contribuição de entrar em contato com outros países, entrar em contato com outras estruturas, conversar com eles, mostrar o quão importante que o Brasil tem um mercado, trazer novas tecnologias, desenvolver novos acessos para que a população brasileira se beneficie nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo. E queria aproveitar para poder também falar aqui para o pessoal sobre o curso que a gente está montando na ANAP, que vai explicar exatamente isso, que é um curso de formação de analista internacional independente, que consiste num processo onde a ANAP pretende ensinar a pessoa que deseja trabalhar com relações internacionais, ela consegue trabalhar de casa, porque hoje o profissional de RI, ele consegue trabalhar de casa. Eu trabalho de casa, tenho muitos colegas que trabalham de casa, e você consegue fazer relações internacionais de qualquer lugar do Brasil, dos 5.500 municípios, e para qualquer lugar do mundo. Você só tem que saber trabalhar com isso, só tem que saber desenvolver. É um curso que vai abrir o mercado, vai começar a mostrar o que de fato é a área internacional, que é uma área muito fechada, é uma área muito corporativista no Brasil, e a ideia é que nós ensinemos, por exemplo, o aluno desde o processo de abertura do CNPJ dele, até o final, a captação do mercado, a negociação, como que ele vai iniciar um processo de negociação, qual documento ele vai passar, como que ele vai reconhecer se aquele documento é falso ou verdadeiro, a partir de que momento tem, como que ele vai montar uma rede de conexões. E a ideia, no final do nosso curso, é que a gente monte também uma rede de conexões
e que essa rede de conexões ela receba semanalmente da ANAPRE assim, oportunidades de negócio, desenvolvimento, oportunidades de compra e de venda internacional, para que as pessoas tenham acesso a essa área e que a gente consiga reduzir esse número, porque, para quem não sabe, a RI tem 80% de 80% de desempregados na área. De a cada 10 alunos que se formam, somente 2 conseguem emprego na área. Assim, muitos conseguem emprego, mas não necessariamente na área. Na área, apenas 2. Então, a ideia é que a gente comece a popularizar e desenvolver as relações internacionais para que você, de uma cidade de 30 mil habitantes, que é a cidade que eu estou falando agora, que é a minha cidade natal, e eu estou aqui por causa do Covid, para que você consiga trabalhar de uma cidade de 30 mil habitantes, seja algo assim que demonstre e desenvolva, para que você olhe para a sua cidade e você fale, cara, eu enxergo relações internacionais aqui, eu enxergo relações internacionais em qualquer lugar, porque relações internacionais hoje está presente em qualquer lugar. Sempre esteve, mas isso não era muito popular, não era muito desenvolvido. Então, acredito que eu tenha, tá vencendo a minha hora aí já, vai para quase meia hora, e eu queria agradecer a oportunidade, estou aqui para poder tirar dúvidas, e vou passar para vocês aqui um agradecimento no próximo slide, e também colocar, só aqui os passo final aqui, para quem quiser pesquisar, procurar a ANAPRE, tá? A gente está nas redes sociais, ANAPRE Inter, tá aqui no LinkedIn, tem o nosso site, o nosso e-mail de contato, e esse aqui é o flyerzinho explicando sobre o curso de Formação Analista Internacional Independente, para quem quiser atuar de maneira plena no cenário internacional e começar a fazer uma negociação, tá bom? Muito obrigado. Pode encerrar, Guilherme. Oi, tá me ouvindo? Desculpa, muito obrigado, Carlos. Vamos formar a mesa e trazer. Eu vi que tem muitas questões no chat. Eu sou um grande fã do seu trabalho, porque trabalha com muita humildade, pé no chão, e sem procurar criticar, ofender ninguém, sempre procurando a razão de buscar entender como funciona a estrutura brasileira. Está muito ligado à advocacy, sempre está construindo uma área, a gente precisa entender quais são as instituições que atuam nessa área, como institucionalizar para ganhar força, para ganhar relevância. Oi, Thaís, acho que está tudo certo com o áudio? Então, eu estou vendo aqui, temos comentários que são muito pertinentes. Carlos, vou pedir que você separe um tempinho para ler e possa sanar a maioria das dúvidas. Tem muitos internacionalistas começando a carreira, fazendo transição, querendo atuar na área de advocacy, querendo entender a profissionalização. Um dos maiores recados que você deu aqui é que, a partir da profissionalização, diminui a pilantragem na área. E tem muitos pilantras, traduzindo de uma forma mais simples, o internacional, ele gera muita... Ele é o caminho do tráfego, é o caminho do tráfico de pessoas, do tráfico de armas, gera muito crime, tem muita coisa errada acontecendo, e se nós, como profissionais, não criarmos padrões, não criarmos regras, não nos orientarmos, não precisa ter lei, mas que tenha aí um compliance entre os próprios internacionalistas de se auxiliarem, se promoverem, então esse é um tema que vai muito de encontro ao que a gente precisa fazer agora, e vai contra a questão migratória, precisamos também atuar nessa área. Está focado agora no Covid-19, mas o mundo não parou por causa do Covid, então tem muitas outras questões. Meu pai, quando esteve aqui nas férias dele, ou melhor, na quarentena que a empresa deu para ele falou assim, mas eu continuo trabalhando, estou de quarentena. Eu falei, mas claro, você continua trabalhando, mas quem pode trabalha em casa. Eu também continuo trabalhando, então o mundo não para e temos muitas questões que ficaram perdendo o foco, né? Já não tinha, a questão migratória no Brasil já não tinha tanta luz quanto deveria, então agora muito menos, então a contribuição da Thaís foi valiosa. Thaís, fica à vontade para sanar as duas, se você teve um tempo aí para procurar reunir elas. Thaís?
Mas se quiser comentar suas eu não estou questões... conseguindo ouvir o Guilherme. Você está ouvindo ele? Não estou conseguindo. Sim. Nossa, Sim. não acredito. Se você quiser fazer perguntas, repassar para ela comentar as perguntas, Carlos. Eu dei uma olhadinha aqui nas dúvidas, eu até estava querendo responder algumas dúvidas. Posso falar rapidinho? Uhum. Então, eu vi que tem uma dúvida aqui do Adam, ele pergunta como trabalhar com advocacy. Então, eu vejo assim que o advocacy ele está muito ligado à questão das organizações da sociedade civil, né? Eu falo organizações da sociedade civil, mas o que eu estou querendo dizer são organizações não governamentais, organizações que tenham uma causa, etc. Então, por exemplo, eu consigo pensar, sei lá, em várias organizações que eu gosto, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Conectas. O Conectas é uma organização que defende direitos humanos, eles até têm uma atuação internacional, é bem legal, Conectas. Então, por exemplo, na área de imigração, eu conheço pessoas que trabalham na Caritas, que lidam um pouco com essa coisa também de advocacy. Por exemplo, na Missão Paz, que a Missão Paz é uma organização religiosa que está aqui em São Paulo, então acho que talvez muita gente não conheça. A Caritas, eu sei que ela está em outros lugares, ela está no Rio de Janeiro também, se não me engano. E tem também, sei lá, eu acho que se você se interessa por advocacy, eu acho que o interessante é tentar buscar vagas ou que estejam ligadas com um terceiro setor, ou tentar procurar grupos. Por exemplo, tem alguns grupos no Facebook que falam sobre vagas em organizações do terceiro setor. Eu acho que isso é bem legal e é bem interessante, porque assim, para você, que até algumas pessoas até perguntaram, se você quiser trabalhar com advocacy, você não precisa ser advogado. Eu até acho que tendo uma formação em RI ajuda bastante. Eu acho que a parte do advocacy que ajuda você a ser advogado é se você for fazer um advocacy, por exemplo, incidindo no poder judiciário, no poder legislativo, que aí você tem que conhecer, né, como que funciona. Então, você tem que, sei lá, se você for atuar, por exemplo, num projeto de lei, sabe? Então você tem que saber como é que ele é criado, por onde que ele tem que passar para ele ser aprovado, como é que funciona esse processo, onde que é melhor incidir, onde que não, e etc. Então, dependendo do enfoque de advocacy, ajuda a ter algumas noções de direito. Só que eu acho que o curso de RI em si dá alguma noção de direito básica. Então, eu acho que é um curso que ajuda bastante, assim, eu acho que para advocacy é muito bom. Agora, por exemplo, se você quiser trabalhar acho que foi a Mona Lisa que perguntou da questão de se quiser trabalhar com imigração, se você quiser trabalhar numa perspectiva do que eu mostrei aqui de regularização migratória, então você ter os casos das pessoas, ir na PF, fazer as solicitações na Polícia Federal ou no CONARE, etc., acompanhar esse tipo de procedimento, você precisa ser advogado, até porque... até para poder representar a pessoa, a procuração e etc. Mas, se você quer trabalhar com advocacy, como eu disse, eu acho que até a formação de RI é bem boa nesse sentido. E aí teve a pergunta do Pietro, que ele perguntou sobre a diferença entre lobby e advocacy, né? E aí eu estou até com um livro aqui de uma autora que eu gosto bastante, que é a Daniela Castro. Se alguém quiser saber mais sobre advocacy, o livro dela é muito bom. Eu posso até escrever o nome aqui depois para vocês. É bem legal, é bem básico, assim, sabe? Qualquer um que começar a ler entende, tranquilo. E ela fala aqui, né, que o lobby é o ato de influenciar tomadores da decisão política de qualquer um dos poderes para que a decisão atenda um determinado interesse. Então, é um pouco o que eu falei para vocês, né? Assim, se você for olhar,
todas as empresas grandes ou associações de classe, ou até mesmo sindicatos, etc., eles têm uma área de relações governamentais. E essa área de relações governamentais justamente é uma forma da empresa se planejar estrategicamente como que ela vai fazer para atingir determinados interesses que influem na sua prática comercial. Então, o lobby, ele está ligado um pouco nisso também. É que, assim, se você for olhar nos Estados Unidos, eu não lembro agora de cabeça, mas o lobby, ele é super restrito, e você tem uma identificação de lobista, você só pode atuar em determinadas matérias, é bem assim, é uma regulamentação bem restrita. Aqui no Brasil, a gente não tem essa regulamentação dessa profissão. E aí, então, não tem-se requisitos de diploma ou do que você tem que ser formado para você atuar nessa área. Então, eu acho que o que eu vejo muita gente de RI atuando nessa área de relações governamentais. Eu acho que até melhor do que pessoas que são formadas em outras áreas, porque você tem uma noção de economia, você tem uma noção de política, você tem uma noção meio de tudo. Mas aí, para responder a pergunta do Pietro, a diferença é justamente essa, né? Porque o advocacy, assim, não é que é uma coisa que é debatida, não é uma coisa assim, tipo, há-se um debate entre autores, mas na linha que eu defendo, a questão da advocacy está mais ligada ao interesse público. Então, são causas mais um pouco que eu estava falando para vocês, direitos humanos, ambiental. O Greenpeace, por exemplo, é uma organização que tem uma atuação de advocacy super legal, muito interessante, até porque eles têm muita liberdade, porque eles são uma organização da sociedade civil que tem muito... Eles captam muitos recursos de pessoa física. Porque uma coisa que o advocacy sempre tem é, tipo, essa coisa de... você está defendendo um interesse público, mas quem está te financiando, né? Então, é sempre interessante a gente pensar nisso, né? E aí também teve uma pergunta da Laiane, bem específica aqui, que ela perguntou o que acontece se uma pessoa que tem uma autorização de residência que dura 2 anos e se expira. A lei de imigração, ela autoriza que você, antes de expirar a sua residência, a sua autorização de residência, que você peça a renovação. E aí eu estava olhando aqui também que depois que você já tem residência no Brasil por 4 anos, no mínimo de 4 anos, e você cumpre alguns outros requisitos, você já pode requerer naturalização. E aí, se você é naturalizado, você é brasileiro. E aí tem todos os direitos de um nacional. E eu acho que foi um pouco essas perguntas que eu encontrei aqui, assim. Eu acho que teve gente que perguntou de exigências, né, para trabalhar em advocacy. Eu acho que eu já falei um pouco, né? Eu acho que, sim, tem que ter um conhecimento básico de direito, mas eu acho que ajuda a ter uma noção de como funciona É que depende muito da matéria, na verdade, né? Por exemplo, se você quer trabalhar, sei lá, com direitos humanos, você tem que ter um conhecimento da legislação que diz respeito a isso, tem os tratados internacionais, etc. Por exemplo, eu trabalho no escritório de advocacia e eu trabalho muito... a minha chefe, ela é especializada em direito da pessoa com deficiência. Então, a gente ajuda várias organizações, como, por exemplo, o Instituto Jô Clemente ou outras organizações, a fazerem advocacy na defesa do direito das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se você quiser ir para essa área, você precisa ter um certo conhecimento da legislação nesse sentido. Mas eu acho que o que as pessoas mais pedem é ter uma experiência assim, de terceiro setor, uma experiência com o tema que você vai trabalhar, e também tem que ter um pouco de conhecimento da lei, que eu acho que o próprio curso de RI já dá um pouco essa base. Eu não sei exatamente o que vocês estudam, mas eu imagino que deva ser, sei lá, a questão constitucional,
a existência dos poderes, como que funciona mais ou menos cada um dos poderes, eu acho que isso já é suficiente. Você percebeu mais alguma outra pergunta, Guilherme? Alguma coisa que faltou? A questão se advocacy está relacionado ao ONG, bem no começo. Então, olha, eu acho que normalmente eu relaciono sim com esse terceiro setor, mas não necessariamente, porque eu acho que, por exemplo, eu trabalho num escritório que é uma organização comercial e a gente dá consultoria para algumas organizações de como pensar esse advocacy. Então, acho que nada impede, assim, também que as pessoas vão trabalhar em algo que é mais, uma consultoria que é mais especializada nisso. Mas eu vejo, assim, que o advocacy, ele tá, assim, normalmente ligado com atuação ligada a uma causa. É que, na verdade, assim, pode ser organizações sem fins lucrativos, tanto associações como fundações. Ou, por exemplo, eu vejo uma instituição que eu acho que do terceiro setor, que, por exemplo, que a gente vê que tem bastante recursos e que trabalha bastante com advocacy, que é do direito da criança e do adolescente, é o Instituto Alana, por exemplo. A gente também tem o Greenpeace, que eu mencionei, e etc. Eu vejo a atuação do advocacy ligada, assim, a organizações de terceiro setor. Sim, acho que é mais fácil ter um escritório especializado para oferecer para as empresas do que desenvolver uma área própria dentro da ONG ou da empresa. Ou como você entende? Normalmente o que a gente vê é, tipo, porque às vezes o que acontece? A organização, ela pode desenvolver um projeto de defesa de direitos e pleitear para um edital, por exemplo, internacional. Tem várias fundações internacionais, como, por exemplo, a Open Society Foundation, que financiam projetos aqui no Brasil e etc. Se você for olhar, por exemplo, tem o GIF, não sei se vocês já ouviram falar do GIF, deixa eu só pegar aqui porque eu não sei a sigla direitinho. O GIF, ele é uma associação que ele junta grupo de institutos, fundações e empresas. Ele junta várias instituições que trabalham com impacto social. E aí, por exemplo, o GIF, ele tem um projeto de atuar com advocacy para a sustentabilidade das ONGs. Então, é um projeto de buscar formas de sustento para as ONGs. Então, um projeto de pesquisa fundado nisso, que é feito com financiamento, por exemplo, da União Europeia. Então, acho que assim, eu vejo que é muito comum, às vezes, as organizações acabarem desenvolvendo um braço de um advocacy interno e por conta, às vezes, de algum projeto que elas participam, de algum edital que elas conseguem arrecadar esses recursos, né? Porque, normalmente, as instituições, elas às vezes acabam destinando grande parte dos recursos dela para atuação fim. Mas aí atuando um pouco nisso, eu já vi que é comum que algumas organizações, às vezes, entrem com editais e projetos e aí iniciam o seu advocacy dessa forma. E não sei, eu acho que é um pouco isso. Sim, e uma última questão, acho que foi da Júlia, que a área é restrita. Como você vê a abertura para a área? A Júlia comentou assim, tem muito interesse na área de imigração e refugiados, mas já puxa para a área de imigração e refugiados, desculpa. Uhum. Inclusive, minha tese vai nesse sentido, porém, a área parece ser bem restrita. Pelo que cheguei a conversar com pessoas que trabalham na Acnur, você tem alguma dica para quem quer atuar com migração, para quem quer atuar com expatriados ou com coisas relacionadas à imigração? Sim, é uma área bem restrita mesmo. Você pode ser seu próprio consultor, você ofertar esses serviços, ou procurar algum escritório que trabalha com migração e ver se eles precisam de mais um consultor, que geralmente é um processo de consultoria, de você levantar todo o papel sobre migração,
quais são os processos, se a pessoa tem condições de obter, por exemplo, caminhos mais fáceis, então, você pode se especializar e ser consultor. Então, a área de imigração, geralmente, é uma área que a pessoa se desenvolve nela. Mas se for para trabalhar com refugiados, talvez procurar realmente o Acnur, ou uma ONG, ir para os locais. Tem uma colega minha desse coletivo. Eu acho assim, o que eu recomendo para as pessoas que, se você se interessa em alguma área, eu acho que é legal sempre buscar, assim, ser voluntário numa organização, tentar conhecer o meio. Eu acho que isso é muito importante. Porque aí você consegue se construindo e vendo oportunidades, assim, sabe? Para ir trabalhando mais com o assunto. Porque eu acho que eu acho que o setor de imigração ele é bem restrito e ele já está num outro setor que também é mais restrito ainda, que eu acho que o que eu vejo que é o terceiro setor em si, que é mais de você, eu acho que é uma coisa muito de networking, assim. Então, eu acho legal, assim, se vocês gostam da área, tentem buscar ser voluntários numa organização, conhecer as pessoas. Eu acho que isso ajuda muito. Eu, por exemplo, eu me descobri um pouco nessa área e prestei mestrado para essa área porque eu comecei a trabalhar como voluntária nesse coletivo que eu faço parte, que é o projeto de migração, de promoção de direitos dos migrantes da Faculdade de Direito da USP, que inclusive não é nem... A gente eles abrem processo seletivo e selecionam pessoas que não são alunos da USP, podem ser de outros locais. Então, eu acho que assim, é buscar conhecer essa área. E aí eu tenho uma colega que é formada pela PUC em Direito e Relações Internacionais, e que ela, procurando vagas, ela encontrou uma vaga para trabalhar numa organização da sociedade civil que faz a gestão de um dos abrigos da Operação Acolhida, lá em Roraima. Então, ela era aqui de São Paulo, foi lá para Boa Vista e está trabalhando lá no setor de proteção e garantia de direitos. Então, ajudando na gestão desse abrigo. Que não é necessariamente, assim, uma vaga que acho que precisava de direito. Eu acho que foi também um pouco por conta da questão de RI. Mas eu acho que é a questão de tentar e se aprofundar na área. Eu acho que em eventos que falem sobre o assunto, tentar ir conhecendo as pessoas, eu acho que ajuda a entrar um pouco nesse meio, que é um pouco fechado mesmo. Mas sim, acho que é isso. A maioria das áreas de relações internacionais, infelizmente, são fechadas. Vocês estão me escutando? Agora eu tô. Ah, tá. Então, a maioria das áreas em relações internacionais é extremamente fechada. O Renato, que está aqui no chat, ele desenvolveu o site Vagas RI. Eu trabalhei com ele nesse desenvolvimento. E a maioria das vagas não são publicadas, gente. A maioria das vagas não são publicadas. As vagas que a gente publica tem 100, 300, 400 candidatos, porque a maioria não são publicadas. Não é que a maioria do trabalho, especialmente em escritórios que são pequenos, é por indicação. Não que a indicação seja ruim, não é que está colocando o filho ou o primo para trabalhar aqui. Não. Tem uma rede network para chamar alguém. Se eu vou trabalhar com escritório, eu vou precisar de alguém que trabalha com migração. Se eu conheço a Thaís, para que eu vou divulgar? Se eu conheço que ela é competente, sei o trabalho dela, não precisa nem divulgar. Até facilita, porque nem todas é assim que funciona. São instituições pequenas, escritórios, ou uma única pessoa precisa de mais uma para trabalhar junto em algum setor, e assim cresce. A maioria das divulgações de vagas para RI são de multinacionais ou de organizações e ONGs grandes. Essas divulgam muito. E o processo, às vezes, começa pelo voluntariado. Eles nunca vão pegar você e colocar lá em cima. Então, é um processo de crescer nessas instituições. Muito obrigado, Thaís. Vou pedir para o Carlos comentar também as perguntas que ele teve. Carlos, eu vou começar com uma pergunta que é bem recorrente, inclusive eu tive muita dúvida, que é a diferença entre profissionalização, regulamentação, ocupação e o que mais se puder trazer dessas terminologias que é muito confuso ainda para as pessoas. Está lá em cima a pergunta? Acho que é, sim. Vamos ver aqui, ó. Esclareça a diferença entre regularizar, regulamentar a profissão. Tá, vamos lá. Regulamentar é você passar um projeto de lei e
estruturar todo o processo da área. Entendeu? Como que eu posso, assim, dando um exemplo para vocês aí, para vocês entenderem. Quando você regulamenta uma área, você dá força regulamentar aquela área. RI, por exemplo, não pode ser regulamentado. Por quê? Porque quando você pede, por exemplo, eu escolhi a Thaís para ser a presidente do Conselho Federal de Relações Internacionais. Ela tem força regulamentar, ela tem força autárquica naquela área. Ela vai bater diretamente com o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores. A hora que ele falar assim, o vírus veio da China, ela vai virar e falar, não veio, a gente vai continuar negociando com a China. Aí interfere no artigo 4 da Constituição Federal, que diz que as relações internacionais são de poder do Estado. Né? Regular, você regula uma estrutura da área. Por exemplo, a gente está vendo a possibilidade de regular a área privada de relações internacionais. Dando um exemplo no campo do direito, que a colega está aqui, o direito é um setor multidisciplinar. A OAB não manda no judiciário, assim como o judiciário não manda na OAB. São estruturas separadas, assim como tem a procuradoria, que, por exemplo, o cara que é procurador do estado, do município, não necessariamente ele precisa fazer a prova da OAB para ser procurador. Alguns têm pré-requisito, outros não, assim, mas não é uma regra você ter que ser cadastrado na OAB para ser um procurador. Então, regulação estrutura-se apenas uma área, um setor específico. No caso, a RI tem 3 segmentos. Tem o setor que é o setor acadêmico, tem o setor profissional e tem os estudantes. Né? E não existia campo profissional, só existia campo acadêmico e campo dos estudantes, que é a FENER e a ABRE. Né? A ANAPRE veio como instituição para cuidar do campo profissional. A gente pode regular. Cria-se um manual de boas práticas. Esse manual de boas práticas ele vai ser seguido por profissionais. E esse manual de boas práticas que faz com que a gente converse sobre a questão que você estava falando no início, sobre os pilantras. Né? O manual de boas práticas elimina os pilantras. E tinha uma terceira pergunta que foi regulamentar, regular e profissionalizar. Né? Profissionalizar é apenas criar um perfil profissional. Você ter um perfil no INSS. Você conseguir supostamente se aposentar. Talvez não depois da reforma. Mas você vai conseguir se aposentar teoricamente. Você tem uma reserva de mercado. Quando o censo for na sua casa e perguntar assim, o que você faz da vida? Eu sou analista de relações internacionais. Vai ter lá o checkzinho. Você vai abrir uma conta no banco. Você vai ter um perfil numa corretora de seguros para fazer um seguro do seu carro. Muitas vezes, seu carro pode ter um desconto pelo perfil profissional que você tem. Isso tem a ver com ter um perfil, chama-se perfil psicográfico previdenciário. O nome técnico é você ter um perfil psicográfico previdenciário do Brasil. Por exemplo, o cara que é engenheiro, que entra muito em obra, ele tem um perfil psicográfico previdenciário mais tranquilo do que outras áreas. Então, ele acaba trabalhando menos porque ele trabalha em condições insalubres, em condições de periculosidade, assim como químicos, como petroleiro, o pessoal que trabalha no ramo do petróleo. Então, a definição da diferença são essas 3. Regulamentar é você mandar numa área inteira. Se existisse, por exemplo, um Conselho Federal do Direito, eles poderiam estar mandando no Alexandre de Moraes hoje, que está interferindo, por exemplo, nas fake news aí do governo Bolsonaro. É só um exemplo, assim, para a gente poder entender. Entendeu? Aqui. Bom, uma coisa que é bem interessante, que RIG foi regulamentado um ano antes de Relações Internacionais. Ou seja, outras áreas que nem têm graduação foram regulamentadas, ou entraram na lista da CBO, que são as ocupações, antes de Relações Internacionais. Ou seja, uma profissão tão antiga quanto Relações Internacionais entrou só agora. Então, é um processo de formação dessa área. Então, a regulamentação da área, ela vai se dar, eventualmente, ninguém aqui é contra, se for útil para a nossa profissão, que tem que acontecer, porque eu, Carlos, a Thaís também já tem resolvido profissionalmente, mas tem muita gente que não tem nenhuma estrutura que vai dar amparo. Então, é preciso, se for possível, uma instituição que crie, mas o problema é que, nesse momento, o nosso governo está indo contra esse processo de regulamentação. Exatamente. O historiador, que é uma profissão, talvez uma das mais antigas que a gente tem no Brasil, acho que no mundo também é uma das profissões mais tradicionais, passou pelo Congresso, chegou na mão do presidente, ele vetou totalmente. Ou seja, não quer que seja regulamentado, querem flexibilizar o trabalho. Então, já que através das leis não vai ser possível, que a gente faça através da ação coletiva entre os profissionais, de criar, que o Carlos está propondo, criar as boas práticas profissionais, criar, por exemplo, guia, criar o evento, criar ações entre as próprios profissionais para que a gente consiga se portar como profissionais, independente de qualquer lei,
que se algum internacionalista fizer algo errado, que venha outro e que corrija, que oriente, que a gente cresça com a profissão. Independente se a pessoa é formada em relações internacionais, porque a maioria das pessoas que atuam no campo internacional não são internacionalistas. É até o contrário. Tem muitas pessoas do direito, se você for pegar, por exemplo, o próprio Itamaraty, quem está lá no Itamaraty é pessoas formadas em direito, são bacharéis em direito. Quem está atuando no Ministério do Turismo são internacionalistas? Tem muitas áreas, não tem internacionalista, então pensem bem nisso. Internacionalista tem que ganhar seu espaço e competir com os outros, então temos que criar padrões para os internacionalistas e valorizar a área primeiro. Sem um processo de valorização, quando chegar lá em cima, a gente não vai ter força de classe, vai ser riscado. Se o próprio historiador foi rasgado, imagina relações internacionais nesse momento. E se você pegar o histórico, em 2008, acho que em 2000 também, 2009, 2008, teve também projeto de regulamentação da área, que nem chegou a ser votado, se não me engano, foi totalmente descartado, não querem regulamentar a área nesse momento. Talvez no futuro, sim, então vamos continuar trabalhando pela profissionalização. Então, Carlos, se você quiser também falar essa questão de continuar o processo de profissionalização, o trabalho da NAPRE... Vou pegar um gancho aqui, inclusive, num tema que o Pietro falou, que são um processo de desmistificação dos discursos que são criados para a área. RI não é uma área nova, tá, gente? Quando vocês ouvem falar assim, porque RI é novo no Brasil, não é. RI tem 46 anos desde a criação do primeiro curso no Brasil. Então, quando a gente ouve falar, porque RI é muito novo porque apareceu no Wikipedia em 2008, mas é de 1974, a primeira estruturação do governo militar na época, inclusive, que achava interessante ter um curso de RI para cuidar da área internacional do governo. Foi criado a partir disso. E bateu de frente com o Itamaraty, e isso foi muito criticado, inclusive sofre com a questão dos lobistas do Itamaraty até hoje, para a gente, inclusive, não sofrer regulamentação, profissionalização, etc. E foi muito legal a gente ter conseguido isso justamente nessa área. Eu estou fazendo uma linha de raciocínio com essa desmitificação com relação a um comentário muito interessante do Pietro aqui, falando que, por o Brasil ter um mercado interno muito grande, automaticamente ele tem uma dependência menor de internacionalização, que não é verdade. Vou dar um exemplo para vocês que ficou muito conhecido no início agora do atual governo que a gente está passando, que é açaí. Açaí foi aquela exportação de abacate. Quem se lembra que o Bolsonaro falou, exportei abacate para a Argentina, que não sei quantas toneladas de abacate. Açaí tem 5 mil habitantes, gente, e vive da exportação de abacate. Para vocês terem uma ideia, um campo de futebol põe 3,3 toneladas de soja. Se você botar 100 campos de futebol, que é um município mínimo, você gera 80 empregos de R$3 mil. R$3 mil na minha cidade, eu consigo ter carro zero e casa própria, me controlando. Então, não tem a ver com... porque o Brasil já tem um mercado interno, então não precisa internacionalizar. Com o dólar R$6... A China é o caso. Não, imagina a China. A China está aí dominando as exportações, internacionalizando. Ela só saiu da miséria porque ela fez um processo de procurar internacionalizar muitos setores da sua sociedade. E se o Brasil tem muitos setores que não são internacionalizados, nem o Carlos falou no começo, o setor internacional no Brasil está na mão só de multinacionais. Você não vê um pequeno produtor participando de uma feira internacional. Então, é o papel do internacionalista popularizar essa área, tirar a grande concentração, porque o processo burocrático é gigante, não tem tantos profissionais atuando para desburocratizar, para facilitar esse processo. Então, é um processo gigante que tem que ser feito agora em relações internacionais. A Mona Lisa fez uma pergunta aqui, a maioria das empresas com o exterior exige experiência. Como fazer para conseguir a primeira oportunidade? Isso a gente falou na nossa palestra do Dia do Trabalho, né? As grandes empresas, as grandes estruturas que os internacionalistas, em muitos casos, sonham em trabalhar, ONU, próprio Greenpeace, WWF, essas estruturas, o que eles valorizam é trabalho voluntário. Não é a experiênciazinha que pequenas empresas cobram. A Lina falou, que é a nossa colega, né, Guilherme, lá no Dia do Trabalho, procurem trabalho voluntário. A ANAP tem um grupo de trabalho voluntário. Em outras estruturas tem grupo. E isso é muito valorizado em grandes estruturas. Fica aí. Então, estou pedindo para você falar dos seus canais, como te contactar, para saber mais sobre a Advox. Você pode disponibilizar o material para eles depois, para quem precisar. Pergunta. Acho que não está saindo o áudio. Está desativado. Não está saindo. Guilherme, vou aproveitar rapidinho também, enquanto ela está sem seu áudio. Está sem seu áudio. Não está falando, tá. Não. Eu tirei para não atrapalhar o carro, mas aí colocar.
Porque Então, Advox é uma área que poucos conhecem, então se você puder indicar mais materiais, cursos, passar seus contatos. Nossa, super indico. Então, eu fiz um curso na GV de verão que teve no Relações Internacionais da GV. Só que, tipo, é ruim porque é presencial, então, para mim, em São Paulo é difícil. E eu não sei também, foi um curso que eles fizeram meio de teste. Mas, para quem se interessa por Advocacy, pode procurar a página do Advocacy Hub no Facebook. C-Hub igual o C-Hub do Camboja? Ou Hub, R-U-B. Sim. É Advocacy, H-U-B. Sim. Deixa eu ver aqui se é isso. Tem o site aqui, advocacyhub.org, é esse? Isso. Vou compartilhar aqui. Hub, eu não fiz esse curso, mas falam que é muito bom. E eu acho que é um preço acessível. E se eu não me engano, e a pessoa que me deu o curso da GV é desse Advocacy Hub, e eu adorei. E eu acho que é super legal, e eles dão tipo uma base assim de muito boa, porque eles trabalham com advocacy. O Pedro Hartung, que acho que até está aqui, ele trabalha no Instituto Alana, e também tem o Pedro Teles, por exemplo, que trabalha na LESP, né, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Ele trabalha com o pessoal da bancada ativista. Então, eles têm muita experiência legislativo, judiciário e tal. É bem legal, Advocacy Hub. E que mais? Eu posso passar também minha apresentação para vocês. E eu tenho... eu posso passar também o livro da Daniela, que é muito bom, que explica bastante de advocacy, é bem simples, assim, não precisa saber nada para ler esse livro. E não sei, eu posso passar também nome de instituições. Eu não sei, Guilherme, a gente conversa, vê. Eu vou compartilhar então com eles. E eu te passo, e você pode passar para o pessoal sem problema nenhum. Sim. E para migração, teve um curso também que eu fiz, que eu acho que agora é aberto para todo mundo, que é um curso da OIM com o pessoal da Defensoria Pública da União. Porque o que acontece? A migração, para quem não sabe, ela é um tema que a gente, na divisão dos poderes, é um tema que é considerado federal. Então, quem trabalha com isso é a Defensoria Pública da União, não é a Defensoria de cada estado. Então, a DPU, que a gente chama, eles trabalham bastante com migração, os defensores, eles entendem, fazem eventos, eles são bem, bem bons. E eles fizeram um curso junto com o pessoal da OIM sobre migrações internacionais. E esse curso era fechado, era só para parceiros, então eu consegui participar por causa do coletivo que eu faço parte, mas agora eu acho que eles abriram para qualquer pessoa. Então eu vou buscar procurar isso, eu passo para o Guilherme também, aí quem tiver interesse pode fazer esse curso, é EAD. Sim, é o que a gente estava conversando toda semana, de que, em vez de gastar muito tempo com uma formação cara, faça cursos de curta duração que te profissionalize para uma área específica, assim você consegue entrar nela. Então, para quem está começando, mapeie a área que você quer atuar e procure os cursos específicos, procure os bons cursos, que vai trazer um bom panorama da área, as principais ferramentas que são necessárias. E livros também, tem muitos livros. Curso também, assim, dependendo do curso, é legal fazer um curso presencial, porque você conhece pessoas, né, que também estão querendo entrar naquela área, ou também... é um lugar que eu gosto muito, que eu fiz um curso, mas aí é voltado para impacto social, não é só relacionado com advocacy. É o Instituto Amani. Eu gosto muito, ele é aqui de São Paulo, eles estão começando no Rio também agora. Eles têm uma formação em impacto social que eu acho muito legal para quem quer conhecer, trabalhar. Eu gosto muito, assim. Eu posso passar todas essas informações pro Guilherme, e aí eu também passo meu PowerPoint, se fiquem à vontade, viu?
Eu coloquei meu e-mail no final da apresentação, se quiserem me mandar e-mail, se quiserem... Eu posso até colocar meus contatos das redes sociais também, se vocês quiserem. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção aqui do Pietro, ele fez um comentário sobre a China, a leitura sobre o Brasil, a questão a gente não precisa internacionalizar. Depois ele falou, gente, não queria desmerecer nossa área. Pietro, toda crítica, todo comentário é útil, principalmente todo comentário do mais bobo até o mais esperto é útil. O que não vale na nossa área, que não vale em qualquer área, é ofensa. Que a gente vê muito na política, então a gente trabalha para qualificar a nossa área, então qualquer comentário, qualquer dúvida, não tem pergunta boba. Quem está começando, talvez tenha as perguntas mais inteligentes da vida. Então, todas as perguntas são sempre bem-vindas. A gente vai olhando, tem que fazer alguns filtros para poder trazer algumas que sejam mais pertinentes para o debate agora, não que as outras não sejam, não sejam relevantes. Então, quem ficou com alguma dúvida, por isso que a gente passa sempre os contatos, para que continue a conversa, que busque materiais, para que vocês desenvolvam suas áreas, desenvolvam suas carreiras. Carlos, muito obrigado. Se tiver mais algum comentário, alguma outra explanação, para que a gente encaminhe para o encerramento. O pessoal está cansado, foram 5 dias de evento. Tem gente que acompanhou, eu vejo pelos nomes, o Pietro, a Sâmia, tem vários aqui que passaram o dia todo acompanhando. Então, muito obrigado a todos que estão ali no grupo. Agradeço. Então, é uma coisa bem rápida, porque foi um comentário perguntando. O curso está lá na página www.anapre.org.br. Você vai clicar lá no banner e vai olhar o curso. Será a partir do dia 20 de junho, aos sábados. As aulas são ao vivo. E a gente vai ter muito trabalho e material, assim, de dinâmica, entendeu? As teorias são muito importantes, mas a gente vai ter muita dinâmica para vocês vivenciarem no dia a dia como é o profissional. É um curso pago, não é um curso gratuito, porque são 2 meses de curso. E no final as pessoas vão fazer parte de um grupo onde elas vão receber oportunidade de negócio semanalmente nesse grupo, independente da área que elas escolherem, né? Quem escolher, sei lá, eu dei um exemplo, petróleo, a comida, commodity, vai receber oportunidade de negócio nessas áreas ali semanalmente, ou do grupo do Telegram ou do WhatsApp. Então fica a dica, reforçando o que o Guilherme falou sobre o Pietro, como eu disse, não é, né? A gente não está brigando com ele, é mais para desmistificar coisas que são criadas no nosso dia a dia, principalmente para a área de relações internacionais, né? E esses preconceitos que são criados são justamente para proteger e corporativizar cada vez mais a área, para não popularizar. Tá bom? Agradeço, muito obrigado a oportunidade, Guilherme, mais um ano aí a gente está junto, né? Sim. Na verdade, está junto agora, de novo, segunda-feira, lá no grupo, lá falando coisas sobre a área internacional. Thaís, foi um prazer te conhecer, fiquei muito feliz com a sua palestra, não sabia sobre o Advocacy, achei muito legal, tem muito a ver com o direito internacional, que foi a área que a gente trabalhou aí para mapear. Pessoal, muito obrigado aí pela união. Qualquer coisa, manda mensagem. Obrigado a todos. Thaís? Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, as perguntas, terem acompanhado. Foi um prazer, assim, poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas 2 áreas. E também foi um prazer ter conhecido o Carlos aqui. Também foi muito legal conhecer todo esse esforço na iniciativa de tentar popularizar as relações internacionais, que eu acho muito legal. Acho que vai ser muito válido. E obrigada, Guilherme, pelo convite. E é isso. Muito obrigada. Sim, obrigado ao Pedro, que passou o contato. Eu tenho Pedro, precisa de alguém assim. Eu vou agradecer ele agora, propriamente. Para quem não pôde assistir, já estou enviando para que, como estamos de quarentena, tem muita gente precisando de conteúdo, querendo assistir, rever, pegar algum trecho que não passou. As da semana já enviei para o site, e logo mais disponibilizo essas. Então, pessoal, obrigado, fiquem bem. Até breve. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.